Abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Não temos muito hábito de ler em Ezequiel, então vou dar um tempo maior para você encontrar Ezequiel na sua Bíblia. Está ali entre os profetas maiores. Passou os poéticos, né? Salmo, Provérbio, Cantares, Eclesiástico. Vem os profetas maiores a partir de Isaías. Você vai encontrar Ezequiel entre os profetas maiores. E no entre Daniel, Jeremias, os profetas grandes. Vai ser projetado, mas eu gostaria que você acompanhasse também na tua Bíblia, para você se familiarizar com o texto, encontrar o livro de Ezequiel, fazer rabisco, anotações, como você quiser. Ezequiel capítulo 1. Vamos passar 2 meses na presença de Ezequiel. Talvez você nunca tenha lido Ezequiel, talvez você conheça alguma coisa, alguma passagem desse profeta. A mais conhecida ali é a visão do Vale dos Ossos Secos. Vamos passar pelo Vale dos Ossos Secos até o final. Então vamos passar, não vamos fazer uma exposição completa do livro de Ezequiel, não daria tempo de fazer isso em 2 meses. Vamos fazer mais panorâmico, né? Porém, tirando lições importantes ao longo de 8 semanas. Já antecipo os irmãos que não é uma leitura fácil, não é. É uma leitura difícil, uma leitura densa, mas é a palavra de Deus. E vamos ler com toda reverência. Eu vou ler o primeiro capítulo inteiro, os irmãos acompanhem a leitura, que é fundamental que nós leiamos, tá bom? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés eram como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens. Os 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e suas estruturas eram brilhantes como o berilo. Tinha as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo.
E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Levantando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles. Porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, e a de um em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvia o tatalá de suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvia o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Para eles, abaixavam as asas. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo em um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Senhor Deus, nós acabamos de fazer uma leitura densa, difícil, complicada para o nosso entendimento. Mais do que nunca, nós carecemos da atuação do Espírito Santo, tanto para nos fazer entender, através da iluminação, que só o Espírito dá, como também para nos ensinar que o bíblico tem aplicação para nós. Então nós dependemos muito do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós clamamos. Continue falando conosco. Amém e amém. Quando eu falei que a leitura era difícil, você não levou muita fé, né? A gente termina uma leitura dessa pensando, e daí? O que isso tem a ver comigo? Não entendi nada. Seres viventes, olho, roda dentro da roda. Vamos tentar, com a ajuda do Senhor, compreender esse texto de hoje. Para isso precisamos conhecer o contexto, sempre digo isso. O profeta Ezequiel desenvolveu ou exerceu o seu ministério num dos momentos mais tristes da história do povo de Deus. O profeta foi chamado como profeta, até então ele era sacerdote, da linhagem de sacerdote. Ele foi chamado como profeta quando Israel estava no cativeiro na Babilônia. Foi o período mais triste da história do povo como povo. Israel foi parar, ou Judá, melhor dizendo, como queira, foi parar na Babilônia, cativo, aprisionado, por conta das inúmeras rebeliões que o povo fez contra Deus. Durante toda a história, o Senhor levantou profetas, reis, sacerdotes, alertando o povo de que fatalmente eles seriam castigados, e o povo não levavam as exortações de Deus a sério. Sistematicamente se rebeliavam contra o Senhor, se voltavam contra o Senhor, mesmo o Senhor sendo Deus que sempre poupou o seu povo, abençoou o seu povo, protegeu o seu povo, supriu a necessidade do povo.
Se há algo que esses homens não tinham no coração, era gratidão. Sempre. Na primeira oportunidade, depois de serem ricamente abençoados por Deus, na primeira oportunidade que eles tinham, eles não apenas se afastavam do Senhor, mas eles negligenciavam a vontade de Deus, principalmente adulterando com outros deuses, se prostituindo com os deuses pagãos. Então, depois de muito alerta, de muitos alertas, de muita chamada de atenção, de muitos profetas, o Senhor permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, debaixo das poderosas mãos do rei Nabucodonosor. Babilônia invadiu o reino de Judá, o reino do norte, a capital era Jerusalém, invadiu Judá, destruiu Jerusalém, aniquilou com o povo. E um outro profeta, um profeta mais velho, chamado Jeremias, foi testemunha ocular desse momento. Testemunha estava presente, ou seja, Jeremias estava presente. Jeremias presenciou o dia da destruição de Judá, o dia da queda de Jerusalém. Jeremias viu o exército da Babilônia chegando, Jeremias viu a cidade sendo invadida, Jeremias viu o templo sendo profanado, Jeremias viu os muros sendo destruídos, o templo do Senhor sendo destruído, os homens de Judá sendo mortos na batalha, as mulheres de Judá sendo violentadas durante a batalha. Jeremias viu tudo isso. E ao ver tudo isso, Jeremias escreveu o livro de Lamentações. E no livro das Lamentações, ele deixou claro, ele nos mostra as atrocidades, a tristeza, o tom de tristeza do profeta ao presenciar o dia da destruição do povo. Lamentações capítulo 1, vou ler para os irmãos. Permaneça com a sua Bíblia aí em Ezequiel. Lamentações de Jeremias capítulo 1 diz assim, versículo 1 ao 3. Como jaz solitária, a cidade outrora populosa. Jeremias falando de Jerusalém. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada ao exílio, afligido e sobre grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Jeremias estava descrevendo o que ele viu, e o que ele viu foi exatamente isso. Aquela cidade que já foi o orgulho de Israel, destruída. Aquele povo que já foi o povo mais temido da terra, ridicularizado. Mais adiante, ainda no livro das Lamentações, no versículo 5 do capítulo 1 ainda, Jeremias reconhece o motivo da desgraça de Israel e quem estava ocasionando aquela aflição. Versículo 5 diz assim: os seus adversários triunfam e os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Quem destruiu Jerusalém e levou o povo cativo não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi apenas um instrumento. Quem afligiu o povo foi o Senhor, segundo o profeta Jeremias. E ele fala do motivo também, por causa da multidão de suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Então, assim, esse foi o motivo do cativeiro de Israel. O cativeiro durou mais de 70 anos, O povo não pôde voltar para a sua terra. Foram 70 anos de tristeza, de dor e principalmente de vergonha, afastados da comunhão com o Senhor, impedidos de adorar no templo, ridicularizados diariamente por seus inimigos. Esse era o dia a dia da nação de Israel enquanto estava na Babilônia. O Salmo 137 foi escrito
por judeus na Babilônia. O Salmo 137, versículo 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O povo em cativeiro tinha saudade de Sião, da Terra Santa, em especial, percebam esse detalhe, em especial pelo ajuntamento solene no templo do Senhor. Salmo 137 diz isso, a gente chorava. Era só o que a gente podia fazer, chorar. Então foi nesse contexto de vergonha e de dor, de choro e de lamento, que o Senhor levantou o profeta Ezequiel. O Senhor falando através de Ezequiel, ou falando a Ezequiel, o Senhor rompeu o silêncio da vergonha. Preste atenção. Uma coisa é o povo saber que estava sendo oprimido pelas adversidades da vida. Outra coisa bem diferente é o povo ter a exata noção de que estavam sendo oprimidos por causa de seus pecados. A dor era intensa, a angústia era intensa, mas a vergonha era maior ainda. Uma coisa é quem é preso ou sofre injustiça. Uma coisa é aquele que vai para o cativeiro injustamente. Outra coisa bem diferente é ir para o cativeiro por questões justas. É alguém chegar e falar: rapaz, eu estou vivendo as consequências dos meus próprios pecados, de meus próprios pecados. Há uma espécie de consolo na injustiça. Quando nós somos injustiçados, nós nos consolamos no fato da nossa consciência saber que nós estamos sendo injustiçados. Agora, quando nós estamos vivendo uma situação adversa e temos a consciência de que é fruto de nosso pecado, além da dor e da angústia, o que tem é uma imensa vergonha. O cativeiro era o cativeiro de um povo envergonhado. E você sabe muito bem como é o nosso proceder quando estamos envergonhados por nossos pecados. Não temos coragem nem de fazer nossas orações. Como é que a gente ora quando a gente reconhece o nosso pecado? A gente não levanta a cabeça, a gente fica meio constrangido e normalmente nem orar a gente consegue. Envergonhado, com o rosto corado por nossos pecados. Mas é assim mesmo, irmãos. A Bíblia diz que a parte do homem é corar de pecado. O rosto ficar corado de vergonha. Essa era a situação do povo quando o Senhor levanta o profeta Ezequiel. O Senhor olha para Ezequiel e fala: homem, eu vou te usar nesse contexto aí, nessa situação de dor. O início das revelações, já no primeiro versículo, agora voltando para Ezequiel, capítulo 1, a gente observa que Ezequiel estava na mesma condição dos seus irmãos. Versículo 1, aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel estava no meio do povo. Ele não era um homem diferente de seus irmãos. Ezequiel estava sofrendo a mesma dor. Ezequiel estava sofrendo a mesma vergonha. Tudo que o povo estava vivendo, vivenciando, sentindo, Ezequiel também estava. Então o Senhor não chama uma pessoa desconectada da realidade. O Senhor não faz de um homem que não conhece bem a realidade do seu povo, não faz dele profeta. Em primeiro lugar, o profeta deveria saber entender, compreender qual era o sentimento do povo. Sentir a mesma coisa que o povo sente, para ouvir a palavra de Deus. E logo aqui no início de sua narrativa, Ezequiel diz que estava com o povo junto ao rio Quebar. Então, mais uma vez, nos vem à mente o Salmo 137. Lembra? Às margens do rio da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos.
A situação de Ezequiel foi descrita no Salmo 137. As margens do rio era lugar de choro. As margens do rio era lugar de profunda tristeza. As margens dos rios da Babilônia era lugar de lamento e de vergonha. É nesse contexto de desesperança que algo maravilhoso acontece. É nesse contexto de desesperança que Ezequiel começou a ter visões, em primeiro momento, de assombrar, não é verdade? A gente lê as visões como se fosse história em quadrinho, mas imagina você tendo uma visão dessa. Olha o versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendou ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Preste atenção, irmãos. O contexto que já não era bom, o contexto que já era de algo desagradável, triste, vai se tornando mais ainda assustador. O ambiente que era de dor, de luto e de vergonha, e o profeta passou nessa situação, nesse ambiente, a ter a visão de vento, conforme ele descreveu, vento tempestuoso, ou uma grande nuvem envolvida em fogo. Sem dúvida, uma visão de aterrorizar qualquer um. Normalmente, as visões celestiais narradas nas Escrituras só deixavam a pessoa maravilhada num segundo momento. Primeiramente, logo de cara, no primeiro momento, quem tinha visão celestial era apavorado. Já percebeu isso? Ninguém via um anjo e ficava maravilhado. Ninguém via o céu aberto e ficava maravilhado. A primeira reação dos homens ao ter visões celestiais era ficar apavorado, ainda mais Ezequiel no contexto que ele vivia. Ele via uma multidão em prantos, ele via uma multidão desesperada e ele estava entre essa multidão. E quando ele olha para cima, o que ele vê é uma tempestade assustadora se aproximando. Podia ser outra coisa, né? Ele podia ver passarinhos cantando, lírios voando, uma campina verdejante à sua frente. Mas no momento de maior dor e agonia e tristeza, o que ele vê é uma tempestade de aterrorizar que estava se aproximando. Mas Ezequiel se apavoraria muito mais com o que ele viria depois. O profeta primeiro viu o que ele chamou de 4 seres viventes no meio dessa tempestade. Do versículo 5 ao versículo 14, nós não vamos ler, já lemos, né? O profeta não sabia o que era aquilo que ele estava vendo. Ele sabia que não era homem. Ele sabia que não era animal. O profeta chama aquela visão, aqueles seres, simplesmente de seres viventes. Não percam de mente, não esqueçam o contexto que ele estava vivendo, de dor e agonia. Ele vê se aproximando uma tempestade imensa, e depois da tempestade, 4 seres que ele não sabia o que era. 4 seres completamente estranhos. Mais tarde, o texto bíblico vai identificá-los como querubins, mas Ezequiel não sabia que eram querubins. Ezequiel chama simplesmente de seres viventes, e era de fato uma visão assombrosa. Eram 4 criaturas, cada uma delas com 4 rostos. Tentem imaginar isso. Não eram 4 cabeças, era uma cabeça só, com 4 rostos. Um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Na mesma cabeça. Todos os 4 seres viventes com 4 asas. Cada ser vivente, cada um tinha 4 asas. 2 asas estendidas que tocava na asa do ser vivente do lado e 2 asas cobrindo o corpo. Uma asa provavelmente na frente e outra atrás, cobrindo todo o seu corpo.
para melhorar, com pés de bezerro, reluzindo. Que visão! Que visão! Que visão apavorante é essa? Que não faz sentido nenhum para a gente. E não fazia menos sentido ainda para Ezequiel. Era uma visão de seres angelicais que, apesar de sua estranheza, eram sublimes. Sublimes, isso ele reconhece. O versículo 13 diz assim: o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele, do fogo, saíam relâmpagos. E as criaturas não ficavam paradas. As criaturas se moviam, versículo 14. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Rapaz, eu não sei o que seria de mim se eu tivesse uma visão dessa, não. Por muito menos a gente corre muito, não é verdade? A gente ouve um barulho e sai correndo. A visão continua enigmática. Do versículo 15 ao 21, tem a visão das grandes rodas. Na visão de Ezequiel, ao lado de cada ser vivente, apareceu uma roda. Então eram 4 rodas imensas. Dentro de cada roda havia outra roda. Facinho de interpretar. Quem tem o dom de interpretação de sonhos aí? Rodas imensas, e dentro de cada roda havia outra roda. A imagem é isso aí, imagina um aro, uma roda e outra roda por dentro, de forma que a roda poderia se movimentar para qualquer direção, sem ter que virar. Então ia para o lado, ia para o norte, ia para o sul, para o oeste, para o leste, sem dificuldade nenhuma. As rodas poderiam caminhar em qualquer direção. Os querubins também, na narrativa diz que eles tinham 4 rostos e poderiam caminhar também em qualquer direção sem ter que virar. São detalhes da visão de Ezequiel. O sentimento de Ezequiel não era de alegria. Ezequiel não fica deslumbrado e fica feliz ao ter aquela visão. Olha o versículo 18, o que diz: as suas cambotas, falando das rodas. O que é cambota? O aro, né? O tamanho. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Está melhorando ainda. Cheia de olhos ao redor. Eu já vi gente dizendo que isso aqui era uma visão de disco voador. Ah, rapaz, isso é disco voador. Uma roda dentro da outra roda, né? Girando e olhos. Faz todo sentido, não faz? Ezequiel foi visitado por alienígenas. Faz todo sentido isso. À medida que a visão se desenvolve, parece que Ezequiel vai ficando mais assustado ainda, óbvio. Olha o versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Nesse ponto, irmãos, o que está escrito firmamento como metal, como cristal brilhante, preste atenção, a ideia é de um imenso bloco de gelo. A ideia é de uma plataforma. Você já viu aquelas imagens de plataforma de gelo? Quando desprende do Polo Norte, às vezes tem uma notícia, uma plataforma se desprendeu do Polo Norte. É um bloco gigante, plano. A ideia aqui do texto é de uma plataforma de gelo acima da cabeça dos seres viventes. Reluzindo, brilhando. Algo impressionante que, segundo o próprio Ezequiel, mais uma vez ele diz, no versículo 22, metia medo. Os querubins passeavam embaixo desse firmamento, versículo 24, andando eles, mas passeavam de uma forma assustadora, tudo é assustador.
Andando eles, ouvia o tatalá das suas asas. À medida que os querubins andavam, o barulho de suas asas metia medo, ao tatalá de suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército, ou seja, o ajuntamento, o grito de um grande exército. Essa era a visão de Ezequiel. Quando os querubins andavam, o som do movimento que eles faziam era aterrorizante, como exércitos gritando na batalha. Que visão espetacular. Que visão rica em detalhes. Muitos passam a vida inteira debruçados sobre esse trecho da visão de Ezequiel, tentando entender o significado de cada elemento. O que significa o boi, a águia, até esqueci a quantidade de rostos, 4 rostos, né, ele tinha. O homem, boi, a águia e sei lá mais quem. O leão. O que significa 4 asas? Por que 4 asas? Por que uma asa fica tocada na outra? Por que pés de carneiro? Por quê? Quem gosta de trabalhar simbologia, de tentar entender essas coisas, tem um material farto aqui para trabalhar. Mas, irmãos, até agora, essa visão absurda de Ezequiel não era o ponto máximo de sua revelação. Até agora, o que nós encontramos na visão de Ezequiel até o versículo 25 é apenas o prelúdio do que haveria de vir. Seres viventes, roda gigante dentro de roda gigante, firmamento. Isso tudo que Ezequiel estava vendo era apenas o prelúdio, a preparação para o clímax de sua revelação. O que mais importa na revelação, na visão de Ezequiel, é o que está descrito a partir do versículo 26. Isso tudo que está acontecendo que nós não entendemos, Ezequiel não entendia e nós não entendemos, é uma loucura tentar entender cada detalhe dessa visão. É apenas uma manifestação gloriosa, preparando o homem e nos preparando para o mais importante da revelação do capítulo 1, que é a partir do versículo 26, que é quando Ezequiel vê um trono no céu. Isso que é importante. Versículo 26, adiante, diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, ou seja, da cintura para cima, desde os seus lombos para baixo, vi como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz a quem falava. Todos tinham a certeza de que ninguém vivo para contar a história. Outras pessoas na história tiveram uma experiência, tiveram visões de Deus, mas normalmente Deus não aparecia em glória, ele aparecia em figura humana. Foi assim com outros homens, com outras pessoas na história. O homem não poderia ver Deus glorificado. Ezequiel, ao olhar para o alto, acima dos querubins, acima do firmamento, ele viu o Senhor assentado em seu sublime trono. Mas não apenas isso, Ezequiel viu o Senhor assentado em seu sublime trono, mas rodeado de glória e poder. O próprio Senhor reluzindo como fogo, um arco-íris de resplendor cercava o trono. Que visão magnífica! O próprio profeta conclui que essa era a aparência da glória de Deus.
Esse é o ponto importante da visão de Ezequiel. Anjo roda, quatro rostos, pé de bezerro, elementos que pertencem à visão de Ezequiel, mas nós não sabemos exatamente o que significa, e os homens ficam loucos tentando entender cada detalhe de uma profecia bíblica, tentando entender o que não nos foi revelado, perdendo tempo, ao invés de se concentrar no que foi revelado. E o que estava sendo revelado a Ezequiel era exatamente isso, que acima de todas as coisas, acima de todas as dificuldades aqui de baixo, acima da Babilônia, acima do cativeiro, acima das figuras angelicais, acima dos querubins, acima das rodas gigantes com o olho para tudo quanto é lado, acima do firmamento, há Deus sentado no seu trono santo. E é isso que importa. E não era enigmático. Ele não viu algo que ele teve dúvida, não. Ele viu algo que parecia um trono, um homem parecendo, com a aparência de homem sentado no trono, e glória para tudo quanto é lado. Ao ter a visão, ao contemplar o trono de glória de Deus assentado, Ezequiel não cantou. Conhece alguém que fala que quando encontrar Jesus vai cantar para ele, vai pular em sua presença, vai dançar em sua presença? Ezequiel não cantou, Ezequiel não pulou, Ezequiel não dançou. O grande profeta Ezequiel, ao ver o Senhor, fez a única coisa que um mortal pode fazer diante da presença de Deus, que é lançar-se no chão. O próprio profeta narra que, vendo isto, caí com o rosto em terra. Ninguém, irmãos, ninguém permanece de pé diante do Senhor enquanto o Senhor não autoriza. Ninguém. O que nós iremos ver, o que nós iremos fazer quando encontrarmos o Senhor? Vamos cair aos seus pés. Vamos cair aos seus pés. Chegando na presença do Senhor, a gente nem vai lembrar. Quando chegar no céu, eu quero ver Paulo. Nem sei quando que eu vou lembrar de Paulo. Nós vamos cair aos pés do Senhor. Vamos cair diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua glória, admirados com sua grandeza. O profeta fez a mesma coisa que todos os outros homens bíblicos fizeram quando tiveram a visão da glória de Deus. Isaías. E olha que Isaías era feito de outro barro, né, aparentemente. Não era igual eu e você. Ele teve a visão do trono de Deus e ele cai no chão. Jeremias teve a visão do Senhor, caiu em terra. João, discípulo amado, apóstolo experiente, se volta da ilha de Pátimo e se encontra com Jesus glorificado, seu amigo, ele cai em terra. É o que o pecador pode fazer. E assim termina essa parte da revelação. O capítulo 2, o Senhor vai passar, vai comissionar Ezequiel, vai falar com Ezequiel. Não vamos pregar o capítulo 2 semana que vem, vamos estar em outro momento, mas só abrindo um parênteses imenso aqui. O Senhor, ele chama Ezequiel para uma tarefa muito estranha. Ele chama, você vai ser o profeta no meio do povo, e o plano é o seguinte: você vai falar e eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir não, mas você vai falar. É interessante, né? Esses planos de Deus. Deus já sabe que não vai ouvir. Deus já sabe que não vai adiantar. Mas põe um profeta ali para testemunhar. Mas voltando aqui para essa parte da revelação, precisamos voltar nossa atenção para o que realmente importa na visão de Ezequiel. Não podemos perder tempo tentando entender cada detalhe, cada elemento, cada significado, cada simbologia dessa visão. Vamos para o que importa. E o que mais importa na visão de Ezequiel, a principal lição desse primeiro capítulo do livro de Ezequiel é que o Senhor, nosso Deus, ele age. Ele trabalha, ele opera. Essa é a principal lição.
Lembram do contexto? O povo estava em cativeiro, sofrendo o castigo de suas constantes rebeliões, em terra estranha, em uma nação pagã, opressora, idólatra. Eles sabiam que o Deus de Israel se manifestava lá em Israel. Eles sabiam que o Senhor levantava profeta, onde? Lá na Terra Santa. Lá na Terra Santa havia um lugar escolhido por Deus, para Deus revelar sua glória ao povo. Isso tudo eles sabiam. Mas o Senhor surpreendeu a todos ao manifestar-se no meio de um povo pagão, lá na Babilônia. Quando o povo saiu de Jerusalém, saiu de Judá, triste, caminhando, a visão que a gente tem é de muita tristeza, um povo abatido, oprimido, envergonhado, ferido, saiu caminhando para a Babilônia. Era tão terrível essa caminhada que os velhos, os enfermos, os doentes foram deixados para trás. Por isso que Jeremias ficou para trás. É uma visão de tristeza imensa, sabendo que estavam saindo da terra que o Senhor os deu. O Senhor escolheu aquela terra. O Senhor deu a terra de Canaã a Abraão e os seus descendentes. Aquela era a terra abençoada, onde a glória de Deus era revelada. Nunca se ouviu falar de Deus se revelando na Síria. Nunca se ouviu falar em Deus demonstrando, aparecendo, revelando a sua glória em qualquer outro lugar que não fosse Israel. Israel. Mas o Senhor surpreende todos. Era o Deus santo e poderoso, agindo em um lugar que ninguém esperava. Era Deus agindo no meio da angústia, era Deus agindo no meio da dor, era Deus agindo no meio da vergonha, era Deus agindo no meio do luto, era Deus agindo no meio de uma terra estranha, era Deus agindo quando ninguém mais imaginava que Ele ainda iria agir. O povo esperava o dia que iriam voltar para a Terra Santa, para terem de novo comunhão com Deus e de novo ouvirem a voz do Senhor, mas o Senhor os surpreende, falando com eles lá na terra opressora, lá na Babilônia. A primeira pergunta é: por que Deus agiu lá na Babilônia? Por que Deus tratou com o seu povo, falou com o seu povo lá na Babilônia? Deus agiu na Babilônia, irmãos, porque Ele não abandona o seu povo, mesmo quando o povo está sendo castigado. Deus estava ali, trabalhando, mesmo no meio do caos dos exilados. Deus manda o povo para o exílio, mas não manda o povo sozinho para o exílio. Ele vai junto com o seu povo e jamais abandona o seu povo. Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, nós já sabíamos. O profeta Isaías nos ensina isso. Mas o que estamos vendo hoje aqui é Deus trabalhando por aqueles seus filhos que nem esperavam mais. Nem esperavam mais. Esperavam voltar para Jerusalém. Mais uma vez, por que Deus age na Babilônia? Porque a Babilônia também, como nós lemos aqui no início desse culto, também pertence a Deus, pertence ao Senhor. O povo babilônico também estava debaixo do domínio do onipotente Deus, eles só não sabiam disso. Nabucodonosor era servo do Senhor, só não sabia disso. Deus age na Babilônia, ou Deus agiu na Babilônia, porque Ele age onde Ele quiser. Em qualquer lugar, em qualquer nação, Deus pode agir. E por que Ele pode agir em qualquer nação, mesmo numa nação opressora? O Salmo 24 nos esclarece isso. O Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O mundo e os que nele habitam, todos pertencem ao Senhor. O Senhor tem um povo que Ele chamou para ser exclusivo dEle.
Era uma nação que o Senhor chamou para ser exclusiva dele, e hoje o Senhor ainda tem um povo que é exclusivo dele, mas ele é Deus de toda a terra. De toda a terra. Não há barreiras para o Senhor, não há limites para o Senhor, não há fronteiras para o Senhor. Ele, e somente Ele, olha ou pode olhar para o globo terrestre e dizer: isso tudo é meu, eu trabalho onde eu quiser. Ninguém poderia chegar para o Senhor e falar: Senhor, mas o Senhor vai se revelar, vai revelar a sua glória lá numa terra opressora, lá na Babilônia, logo na Babilônia. Mas Ele revela onde Ele quiser. Na primeira parte da visão de Ezequiel, ele viu querubins e rodas que se movimentavam como relâmpagos para todos os lugares. O que pode, preste atenção, eu estou dizendo, pode significar todo o controle e toda a liberdade que Deus tem para agir na terra. Não há limites para a sua atuação. Ele vai onde? Ele vai onde Ele quiser. Ele entra onde Ele quiser. Ah, tem lugar que o Senhor não entra. Entra. Tem lugar que o Senhor não vai. Vai. Todo lugar, toda a terra, em qualquer momento, em todo instante, Ele trabalha, Ele opera, Ele age onde Ele quiser. Esse é o nosso Deus. É essa a primeira grande lição que nós aprendemos no capítulo 1 de Ezequiel. Um Deus que trabalha mesmo quando todo mundo acredita que Ele não está trabalhando. Há pouco tempo alguém disse, onde está Deus no momento de maior tribulação do povo? Aonde está o Senhor no momento de maior angústia dos seus servos? Aonde está o Senhor no momento do nosso luto, da nossa despedida, da nossa dor? O Senhor está onde Ele sempre esteve, onde Isaías o viu, onde Jeremias o viu, onde Ezequiel o viu. Ele está onde Ele sempre esteve, assentado no seu trono de glória, reinando soberanamente sobre a história. Nada foge do seu controle, nada foge de suas mãos. Tudo acontece exatamente da forma que Ele determinou. Está tudo sob controle de Deus, meus irmãos. Ezequiel precisava aprender isso. Ezequiel precisava aprender que nem mesmo sendo castigado pelos seus próprios pecados, a vida estava descontrolada. Deus tinha perdido o controle. O povo judeu precisava entender isso, que mesmo sendo castigado por seus próprios pecados, Deus ainda estava sentado no trono santo, reinando sobre todas as coisas. Pode até parecer que a história está descontrolada, mas não está. Não está. Mas olhando para esse texto de Ezequiel, a gente encontra também o Evangelho aqui. Encontramos Evangelho. Jesus, nosso Cristo, quando pisou no chão sujo dessa humanidade, estava imitando Deus, visitando o seu povo no exílio. Da mesma forma que o Deus Pai foi até Babilônia para visitar o seu povo, o Deus Filho deixou o seu trono de glória e veio ao nosso exílio, ao nosso cativeiro. Da mesma forma que Ezequiel viu a glória de Deus, mesmo em terra estranha, mesmo no meio do exílio e do cativeiro, da mesma forma, o Evangelho de João, o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14, disse o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Ele veio ao nosso exílio, Ele veio ao nosso cativeiro, cheio de graça e de verdade, e como Ezequiel, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. É Jesus manifestando a sua glória em nossa tribulação, é Jesus manifestando a sua glória no momento de opressão dos seus filhos, é Jesus vindo até o nosso exílio, até a nossa dor, até a nossa angústia, para nos consolar, para que saibamos que isso não é o fim, que a história não acaba no momento de angústia. Há dois sentidos para a Babilônia que precisamos aplicar para a nossa vida. E em ambos os sentidos apontam para Jesus.
Primeiramente, Babilônia significa cativeiro. E essa é a situação do homem escravo do pecado, até que Jesus se manifesta para ele e o livra da escravidão. Mas Babilônia também significa exílio, e essa é a nossa situação atual. Homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas ainda estamos em exílio, ainda estamos exilados, nós não somos daqui. E mais uma vez aponta para Jesus, porque a qualquer momento Ele virá nos livrar desse exílio. Ele virá nos livrar desse cativeiro. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações. A primeira é que nós podemos descansar, pois mesmo em terra estranha, mesmo nos dias das maiores dores e vergonha de nossa vida, mesmo quando nossas vergonhas forem resultado de nossos pecados, o Senhor agirá em nosso favor. O Senhor revelará a sua santidade a nós, ao ponto de mudar para sempre a nossa história. Mas a segunda aplicação é que Ezequiel viu que acima das dores, acima das angústias, acima das circunstâncias, acima das adversidades terríveis que ele vivia, estava o Senhor reinando sobre todas as coisas. Será que não é o momento de nós mudarmos a direção de nossas vistas? Será que não é o momento de nós pararmos, irmãos? Pararmos de adoecer a nossa alma, olhando somente para as dificuldades aqui de baixo, somente para as más notícias, cada dia uma notícia pior do que a outra, nos deixam desesperados. Chegou a hora, e esse é o papel da igreja, esse é o papel do servo de Deus, tirar os olhos um pouco aqui de baixo e olhar que acima do firmamento, acima da terra, acima das circunstâncias, acima dos nossos inimigos, está o Senhor, onde Ele sempre esteve e sempre estará. É consolador isso. É para fortalecer a nossa fé. Ah, pastor, mas e se tudo der errado? E se tudo der errado? O Senhor permanecerá sentado no seu santo trono, reinando sobre todas as coisas. E haverá um dia que Ele vai romper essas nuvens para nos levar definitivamente daqui, para um lugar, aí sim, que não há mais choro, não há mais pranto, não há mais despedida, não haverá mais tristeza, não haverá luto, não haverá medo, não haverá nada disso. Até esse dia chegar, nós nos consolamos com a visão da glória de Deus. Preciso terminar com dois grandes desafios. O primeiro é uma convocação ao arrependimento. Você e eu precisamos nos arrepender de fixarmos nossos olhos naquilo que não é o trono da glória de Deus. Nos arrependamos disso. E a segunda é que precisamos, ou com isso, né, a implicação direta de olhar o trono da glória de Deus é confiarmos mais no Senhor, crendo que Ele está acima de todas as coisas. Amém? Ministério de louvor, por favor. Curve sua cabeça. Problema. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer por sua palavra. Queremos lhe agradecer pela vida de um servo teu chamado Ezequiel, que foi usado pelo Senhor para deixar registrado, Senhor, essas maravilhas que acabamos de ler. Em especial, de que o Senhor permanece onde sempre esteve, reinando sobre a história. Queremos nos arrepender, Pai. Estamos arrependidos dos momentos que nos apavoramos
ao olhar somente para as circunstâncias, esquecendo que há no céu um Deus soberano reinando ainda. Que jamais esqueçamos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nos voltemos para Jesus, o nosso Rei soberano. Vamos cantar? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz. Pois Ele, teu Mestre Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me dá é segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa palavra de consolo, de fortalecimento, Pai. O Senhor trouxe a nós nessa manhã. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor recebeu o nosso culto como fruto de corações completamente gratos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora nos dê um restante de domingo abençoado em Tua presença.
Pai amado, permaneça conosco a cada instante, não só no dia de hoje, mas durante toda essa semana. Nos prepare, Senhor, para as verdadeiras batalhas que iremos batalhar nessa semana, e prepare o nosso coração, Senhor, para grandes surpresas e vitórias também. Esteja sempre conosco, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor os abençoe. Que a grande e poderosa mão do nosso Deus esteja sempre visível sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja derramada sobre os nossos corações. E que as consolações do Espírito Santo, que o fortalecimento do Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo seja sempre também visível em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana. Faça uma oração silenciosa. Com a tua oração silenciosa, nós finalizamos o culto dessa manhã. Deus abençoe. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão.